Fala com as pessoas aí. Enquanto a gente arruma o cenário. Deita, então. Deita. Deita. Ai, esse fone não tá querendo conectar, vai pra porra. Motoqueiro, filha da... E como que a gente vai fazer esses vídeos? Falando, né? No caso, hoje vai ser falando e respondendo perguntas aleatórias, né? Recebi muitas perguntas de várias pessoas, no caso, vários agentes da IA. Sim, gente, sim, eu realmente quero viver da minha arte, da minha atuação. Eu quero que o teatro seja minha fonte de vida. Ai, tô desconfortável. Eu sinto que desde criança, gente... Não, e sabe o que é muito louco? Porque desde criança eu tinha esse feeling, né? Então eu ficava imitando... Gente, quando era criança eu ficava imitando filme. Eu colocava o filme na TV e ficava atuando, conversando, desde 3 anos de idade, sabe? Eu entrava no corredor, ficava fingindo que era a Chapeuzinho do filme Diálogo a Chapeuzinho. E aí eu ficava triste, porque no filme a Chapeuzinho fica triste. Então eu acho que tem todo, assim, um negócio de... Cresci pra isso, fazer apresentação pra minha família, juntava todo mundo na sala pra me assistir. Eu acho que o que me fez perceber que eu queria ser atriz... Que eu falei, cara, é isso. Foi uma semana antes da pandemia, quando eu vi um anúncio. Eu já queria fazer teatro há um tempo, mas era sempre um sonho, assim. E eu sempre fui muito fascinada por Stranger Things, né? Sempre. E aí eu vi um anúncio de um musical de Stranger Things que ia acontecer. Tipo um curso de montagem, sabe? Na hora eu mandei pra minha mãe e falei, quero fazer. E eu ia fazer, só que aí, gente, entrou a pandemia, não deu pra fazer. Só que aí na pandemia eu fui descobrindo o quanto que eu amava teatro, o quanto eu amava musicais, o quanto eu amava filmes. E eu voltei a ser a criança que eu era, de ficar aqui no meu quarto, imitando, fingindo que eu tava fazendo apresentação, cantando. E foi assim que eu descobri, gente. Foi querendo, com essa vontade de performar. Tanto que hoje eu sou super performática. Não, você é besta? Não, mas sabe o que é? É porque eu não tenho medo do futuro, gente. Eu tenho medo porque eu tomo das consequências das minhas ações de hoje, sabe? Porque eu tomo umas ações que no futuro eu sei que vão ter consequências muito fodidas. E aí eu falo, vamos melhorar isso aí, hein? Mas eu acho que do meu futuro eu não tenho medo, porque é o que Deus tá reservando pra mim, né, gente? Mas... se a gente for falar do futuro da humanidade, isso me assombra todos os dias e todas as noites. Oxi, calma. Eu realmente acredito em vidas passadas e vida após a morte. Eu acho que isso não é nenhuma coisa de, tipo, você acredita ou não acredita. Pra mim isso é um fato e todo mundo deveria aceitar. Porque, gente, como assim? Eu não vou ficar dissertando espiritismo aqui pra ninguém, porque é super chato, né? Mas, pra mim faz todo sentido. Não tem, tipo assim, a gente vem com bagagens que claramente são de outras vidas, porque a gente traz isso pra nossa nova vida e não faria sentido não ter outra vida depois dessa, porque a humanidade é uma constante evolução, sabe? Não, gente, eu não acredito em ET de uma maneira tipo, o ET de Varginha. Eu realmente acho que os alienígenas estão entre nós. Não entre nós, como sob nós. E digo vou além. Acredito sim que os alienígenas pra nós, que a gente chama de ET, são na verdade espíritos, não só espíritos, como corpos de outras dimensões evoluídos, ou de outros planetas menos evoluídos, enfim. Essa é a minha dissertação pro Enem. Cara, eu não sei explicar, mas isso me atrai de uma maneira muito louca. Eu sempre fui muito... Eu acho que o que acontece das backrooms e do liminal spaces que me atrai muito é esse weird core e o dream core, sabe? Porque traz uma sensação, tipo uma vibe park da Xuxa. E, cara, eu me sinto confortável nisso. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto confortável, é um sentimento de estranheza, sabe? E, cara, sobre o filme Backrooms, que lançou agora há pouco, gente, achei uma bosta, tá? Eu entendi que tem toda uma filosofia por trás e também a gente sabe que tem muita referência a muitas coisas, mas eu achei uma história extremamente fraca, mas é porque eu gosto muito do filme. Eu gosto muito do tema, no caso, né? Do tema Backrooms. Então eu achei que foi super raso.
enfim, gente, eu não gostei daquele bicho que é o Clark, que, tipo assim, não entendi o sentido, porque o bicho das Backrooms não é esse. Eu acho que eles deveriam manter o drama. Sei lá, gente, pra mim, se botasse o Shrek das Backrooms, pra mim era melhor que o Clark, Capitão Clark. Pra mim, um filme que representa muito bem as Backrooms, que eu gosto muito, não as Backrooms, né, o Dreamcore, é o Vivarium. Muita gente odeia esse filme, minha mãe odiou esse filme, eu fiz ela assistir. Mas, cara, eu acho que eu gosto muito porque ele é estranho no nível que eu gosto. Tipo assim, você vai ver o final uma bosta, o final uma merda, porque acaba, enfim, de um jeito totalmente trágico, mas ao mesmo tempo você fala, porra, tipo, é bem construído, o cenário é bem construído, tudo é muito bem construído, a história é extremamente estranha e esquisita de um jeito que te prende. Acho que o final poderia ter sido melhor, mas mesmo assim eu gosto do final. Eu sou viciada em apócrifos bíblicos, porque eu não sei, mas eu... Cara, são porque aborda coisas da Bíblia que são muito misteriosas. Porque na Bíblia, eu acho que já buscaram explicação pra tudo que poderia ter. Mas, quando você vai ver os apócrifos bíblicos, tipo assim, o livro de Enoque é muito louco. Eu acho que, assim, o livro de Enoque eu não acredito tanto, porque eu vi uns vídeos falando que, tipo assim, ele escreveu depois de ter falado e... depois de ter acontecido, ele escreveu como se estivesse acontecendo. Então, eu acho meio, tipo, bizarro no nível... Tá enganando todo mundo, né? Mas o livro de Maria Madalena... Cara, eu realmente, gente, eu não sou uma pessoa 100% cristã no nível de acreditar que Deus é Jesus encarnado. Não sou. Mas eu realmente acredito que Jesus era um espírito muito evoluído, uma pessoa mais evoluída que já pisou na Terra. E com certeza, gente, não vem me falar que não. Ele tinha alguma coisa com a Maria Madalena. Ninguém tá falando aqui que Jesus é safado. Mas, gente, não. Uma ligação eles tinham. Uma ligação. Tô nem falando de um caso, tô falando de uma ligação, eles tinham sim. Cara, Lilith é outro assunto muito louco, né? Porque a Lilith... Mano, eu realmente acredito na Lilith. Gente, porque a Lilith ela não é uma coisa que assombra aqui os dias de hoje. Ela assombra há anos atrás. Na Mesopotâmia, a Lilith já era vista como uma criatura que roubava bebê. Então, eu realmente acredito que a Lilith existiu. Até porque a história de Adão e Eva, a gente, é totalmente editada, é totalmente na minha cabeça, na minha visão, obviamente. E falta muita interpretação também. Eu gostava muito da creepypasta do Zelda. Mas eu tenho medo de falar sobre creepypastas. Tipo, eu prefiro não entrar muito nesse assunto de creepypastas, porque eu tenho medo de falar. Porque são coisas que me deixam meio... Ah lá, meu cachorro já tá olhando pra alguma coisa. Acho que eu não tenho muito medo de filmes de terror. Só quando eu era criança que eu passei mal, vomitei, assistindo Poltergeist, dos anos 80. Então, tipo assim... Mas... eu acho que eu não tenho muito medo de filmes de terror. Eu fico mais impressionada. E eu acho que é isso que eu gosto. Muita gente não gosta de filmes de terror, fala que atrai coisa ruim. Eu realmente acho que não atrai as melhores das energias. Mas eu acho que o que eu gosto nos filmes de terror é como eles fazem coisas explícitas pra causar choque e impressionar. Cara, eu acho que eu não tenho um filme... Ah, talvez eu tenha. Eu não sei, não é um filme que mudou minha mente, mas eu... Ah, não, mudou sim, mudou pra caralho. Eu gosto muito de Interestelar, mas não é o filme que eu vou citar. Eu gosto muito de A Chegada. Eu acho que A Chegada abriu minha mente nessa visão de tempo linear e linguagem linear, porque a nossa linguagem ela é totalmente linear. Gente, não sei, é porque eu acho todos os filmes uma bosta. Tipo assim, agora lançou aí no cinema o Homem-Aranha. Gente, eu não assisti nenhum filme do Homem-Aranha. Pra mim, qualquer filme da Marvel é uma bosta. Mas não porque é ruim, é porque eu nunca assisti, eu não tenho paciência pra super-herói. Outro filme que eu... Ai, gente, não sei. Todo mundo superestimou o filme do Michael Jackson pra mim, tá? Pra mim não é tudo isso. Gente, eu não consigo assistir um filme... Eu não consigo assistir um filme normal, assim. Tipo, sentar, ver o filme e falar, ai, que legal. Depois que eu comecei a fazer teatro, estudar atuação, no caso... E agora eu acho que como eu vou estudar cinema, a coisa vai tender só a piorar, né?
Gente, eu fico o tempo todo querendo saber como foi feito. Eu fico analisando a atuação do ator, tentando descobrir o que ele estudou pra chegar naquilo. Eu não sou aquela chata do cacete que fica tipo assim: ai, fulano não tá passando verdade. E você passa muita, né? Eu acho que eu gosto mais de pensar como ele chegou naquilo, como foi pra ele fazer aquilo e como seria pra mim fazer aquilo. Agora, ficar julgando a atuação dos outros, pelo amor de Deus, vai calçar o que fazer. Um filme que representa a minha vida, com certeza, é Garota Interrompida. Eu gosto de cinema, eu gosto de atuar, mas eu não gosto da maneira como é feita. Porque cinema não é nada sobre ser linear, é tipo logística. Então é uma cena, cenas desse cenário, cenas do outro cenário, cenas de tal cenário. E você tem que estar em 1001. E você tem que trabalhar 1001 emoções, porque uma hora você tá gravando uma cena que você tá feliz, e logo depois você grava uma cena que tudo desabou na sua vida. Então eu acho que. Só que tudo acontece no mesmo cenário. Por isso que eu gosto do teatro, porque ele segue a história da maneira linear. Você consegue passar por aquilo de maneira mais orgânica. E porque pra mim o teatro é muito mais vivo. Eu sinto o audiovisual muito frio. Toda vez que eu entro numa sala de gravação, parece que minhas emoções se esvaem, porque eu não consigo sentir a plateia, eu não consigo sentir ninguém me assistindo. Uma coisa que eu comecei a fazer é usar os câmeras como plateia. Meu professor me falou pra fazer isso, porque eu não conseguia sentir nada. Isso tem me ajudado, mas enfim. Já no teatro é vivo. Tem a plateia, tem as risadas, as intervenções, os contratempos. E pra mim isso é maravilhoso. É isso que faz a arte ser viva. Gente, eu tô muito feliz porque eu consegui ler 2 livros por dia. Tô num trabalho mais flexível agora, então tô conseguindo ler melhor. Li Jantar Secreto, caralho, do caralho. Eu li Jogo de Amor pra Dois. Legal, muito hot, mas a gente gosta. O que mais que eu li? Eu tô lendo A Gaivota, de Chekhov, porque eu vou entrar no M3 agora do meu curso e eu vou ter que entrar em Chekhov. Mas assim, gente, vai ficar muita informação ali na minha cabeça, já fico meio assim. No momento, sou eu no Assistente do Vilão. Tá uma leitura um pouco demorada, acho que os capítulos são um pouco demorados. Não acho que vai ser a melhor fantasia da minha vida. Vai ser só uma fantasia que eu li e achei legalzinha. Mas vamos ver, né? Cara, um super hype que eu não gosto. Eu falaria Alchemized, mas eu não tenho como falar que eu não gosto porque eu só não tive paciência pra ler mesmo. Eu acho que um dia eu vou ter que ter bastante paciência pra ler Alchemized. Mas gente, pra mim Alchemized é um super hype que todo mundo falou, nossa, é o livro da vida. Pra mim foi tipo... larguei. Entre fantasia e terror, eu não sei escolher, cara. Se fosse fantasia ou terror, eu acho que eu escolheria terror. Mas romantasia e terror, os dois me prendem muito. Os dois me prendem muito. Eu acho que eu gostaria de ler uma romantasia de terror. Inclusive, se vocês têm pra indicar, indiquem. O meu namorado vai querer me aniquilar por conta disso, mas eu já repensei várias vezes se eu realmente era amada depois de ler Acotar. Porque o nível que o Rising ama a Fair. Essa bosta aí. Às vezes eu falo, cara, será que eu sou realmente amada? Eu fiquei numa crise de relacionamento por um tempo. Eu sei que o Monteiro Lobato é um cara que você deve excluir da sociedade. Eu acho que ele, se fosse pra... Gente, eu acho que assim, de verdade, é um cara nojento. Eu já tentei defender ele algumas vezes, mas depois que você estuda mesmo, vai a fundo e descobre que, tipo, não é coisa da época. Não é coisa da época, gente. A pessoa ali realmente é uma pessoa ruim. Eu acredito que, assim, muito obrigada pelas obras. É claro que eu acho que deve ser apontado que o que tá escrito ali é completamente preconceituoso, mas eu não cresci vendo esse preconceito todo. Eu não cresci vendo... Eu cresci assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV. Os livros eu li um pouco depois, mas eu comecei vendo na TV. E na TV você não vê tanto esse preconceito. É claro que tem um preconceito enraizado, como a distinção entre as pessoas negras e brancas ali. Mas
eu não tinha maldade, eu não via maldade naquilo, então pra mim é uma memória muito afetiva minha. Eu consigo listar todas as problemáticas do filme, da obra, enfim, mas não consigo não gostar. Porque pra mim... gente, de verdade, eu tenho uma coleção de pelúcia do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tenho minha coleção de CDs, DVDs, livros dos anos 70 e livros dos anos 2000. Eu acho que o amor intenso é bom ser vivido e é uma experiência gostosa de se viver, mas o amor tranquilo é completamente o amor que você vai levar pra vida. Eu já tive muitas relações conturbadas, né? E uma coisa que eu posso garantir é: você não consegue viver com uma relação intensa e conturbada na sua vida. Não consegue. Você só consegue... Pra mim, gente, na minha vida, eu só consigo viver em paz hoje porque eu tenho um relacionamento totalmente calmo e estável. Acho que é porque eu já sou muito instável, né? Então acaba que estabilidade é bom. Eu tenho uma facilidade imensa de tirar as pessoas da minha vida. Eu acho que pra mim não é um problema perder pessoas. Já foi um problema, já foi. Eu já tive muita dificuldade em dizer adeus. Mas hoje em dia eu acho que eu meio que descarto pessoas. Que conselho eu daria pra mim de 15 anos? Foge.